Olá, meu amor! Tudo bem com você? Então, na aula de hoje nós estudaremos sobre a importância de nós respeitarmos um ao outro. O capítulo do livro de vocês que aborda esse assunto é o de cadeira de rodas, localizado a partir da página 23. Você concorda comigo que todos nós temos diferenças? Existem pessoas brancas, pardas, negras, pessoas com cabelo liso, cabelo cacheado, ondulado, crespo, grande, pequeno, enfim. Já deu para perceber que nós somos bastante diferentes, não é mesmo? Isso também ocorre com os nossos gostos. Tem gente que prefere doce, outras pessoas preferem salgado, tem gente que ama filme, outras não. E tem gente que prefere assistir Bob Esponja ao invés de assistir o Pica-Pau. Eu acredito que você vai concordar comigo agora. Embora nós sejamos bem diferentes, nós temos que respeitar e amar uns aos outros, independente das diferenças, não é mesmo? Não podemos apelidar os nossos coleguinhas ou excluí-los. Devemos ser amigos de todos. Falando sobre diferenças, vamos falar um pouco hoje sobre a deficiência física. Você já ouviu falar dela? Vamos aprender um pouco mais? As pessoas com deficiência física têm limitações, ou seja, dificuldades para se movimentar. Por isso, elas precisam fazer uso das cadeiras de rodas. Ou seja, elas conseguem se deslocar de um lugar para o outro usando a cadeira de rodas. Ela também é usada por pessoas que sofrem acidentes e ficam com essa limitação por um tempo. Mas vamos lá. Será que essas pessoas que nós estamos falando, elas conseguem ir a todos os lugares sem sentir dificuldade? A sua escola, ela tem um espaço bem legal para receber esse tipo de coleguinha? Existem diversas adaptações necessárias para poder incluir esse pessoal, como por exemplo, adaptação na largura das portas para que a cadeira possa passar sem problema, rampas de acesso aos ambientes, entre outras coisas. Uma curiosidade: você sabia que a maioria dos ônibus possui uma porta adaptada para deficientes físicos? Pois é, essa porta funciona como um elevador, onde a pessoa com deficiência que está no chão da parada de ônibus consegue subir para o chão do ônibus com a ajuda de um controle remoto. Além disso, também existe um lugar no ônibus exclusivo para colocar a cadeira de roda. Não sei se você sabia que existe um lugar também reservado para cadeirantes estacionar nos shoppings e supermercados. Se o papai ou a mamãe for estacionar, avise que esse espaço ele é reservado para o carro que está portando um deficiente físico. Você identifica o estacionamento porque ele sempre tem o símbolo da cadeira de rodas, assim como está aparecendo na sua tela. Lembre-se sempre: se tiver um coleguinha deficiente físico, seja legal com ele. Além da deficiência física, existem também outras deficiências, como a visual e a auditiva. No caso das pessoas portadoras de deficiência visual, elas não enxergam ou enxergam bem pouco. Você já imaginou como seria seu mundo sem enxergar? Feche os olhinhos e imagine. E aí? O que é que você acha? Seria difícil? Pois é. Por isso nós temos que ser gentis com as pessoas que possuem esse tipo de característica. Você sabia que algumas dessas pessoas, elas possuem um cachorrinho para ajudá-las na locomoção? O cão-guia é um tipo de cão de assistência. É aquele animal treinado para guiar as pessoas cegas ou com deficiência visual grave. Você deve estar se perguntando: professora Raquel, essas pessoas podem aprender a ler mesmo sem enxergar? Pessoal, elas devem ser alfabetizadas. O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo que contém tanto as letrinhas como números e sinais de pontuação. Essas pessoas usam o sentido do tato para identificar os símbolos, ou seja, usam as mãozinhas. Vamos falar agora sobre os surdos. São pessoas surdas aquelas que não escutam. É importante destacar que eles não são mudos,
Muitas vezes eles só não sabem falar, tendo muita dificuldade, mas têm total potencial para aprender. Essas pessoas utilizam a língua de sinais para se comunicar, chamada Libras. Existe um canal do YouTube para contar historinha para os surdos. Deixarei o link na descrição. Depois de aprender um pouco mais sobre esses 3 tipos de deficiência, eu espero que você tenha entendido a importância de ajudar os coleguinhas, independente de qual dificuldade ele tenha. Para concluir, eu vou te contar uma curiosidade bem legal. Todas essas pessoas têm esportes adaptados para elas. E um exemplo disso são as Paralimpíadas. Olha só que legal essas imagens que estão aparecendo na sua tela. Mas e aí? Vamos para a atividade do livro? Abra, por gentileza, na página 31. A questão número 1 tem o seguinte enunciado: é importante que saibamos lidar com as diferenças, pois ninguém é igual. Em nossa aula, aprendemos que algumas pessoas utilizam a cadeira de rodas para locomover-se. Identifique na imagem abaixo a sombra correta do desenho e marque um X indicando a resposta correta. Virando a página, na página 32, nós temos a questão número 2 e a questão número 3. A questão número 2 tem o seguinte enunciado: a cadeira de rodas foi criada para auxiliar na locomoção de pessoas com deficiência física, assim como no caso de outras deficiências que possuem diferentes estratégias para auxiliar as pessoas em sua autonomia no meio social. Pensando nisso, ligue as colunas correspondentes. Já a número 3, a nossa última questão, tem o seguinte enunciado: é direito de todos o bem-estar e garantia de seus direitos. Desvendem o código abaixo e veja que palavra importante nós formamos. Um beijo de tia Raquel e até a próxima aula. Dessa vez, nos ficou um recado: incluir sempre, excluir jamais.